Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que o Senhor nos sustenta e nos protege na vivência e no testemunho de nossa fé. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Macabeus, capítulo 6, versículo 18 a 31. 2 Macabeus, capítulo 6, versículo 18 a 31. Eleazar era um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de venerável aparência. Quiseram obrigá-lo a comer carne de porco, abrindo à força sua boca. Mas ele, preferindo morrer gloriosamente a viver desonrado, caminhou espontaneamente para a tortura da roda, depois de ter cuspido o que lhe haviam posto na boca. Assim, deveriam proceder os que têm a coragem de recusar aquilo que nem para salvar a vida é lícito comer. Os encarregados desse ímpio banquete ritual, que conheciam Eleazar desde muito tempo, chamaram-no à parte e insistiram para que mandasse trazer carnes cujo uso lhes era permitido e que ele mesmo tivesse preparado. Apenas fingisse comer carnes provenientes dos sacrifícios conforme o rei ordenara. Agindo assim, evitaria a morte, aproveitando esta oportunidade que lhe davam, em consideração à velha amizade. Mas ele tomou uma nobre resolução digna da sua idade, digna do prestígio de sua velhice, dos seus cabelos embranquecidos com honra e da vida sem mancha que levava desde a infância. Uma resolução digna, sobretudo, da santa legislação instituída pelo próprio Deus. E respondeu coerentemente, dizendo que o mandassem logo para a mansão dos mortos, e acrescentou: usar desse fingimento seria indigno da nossa idade. Muitos jovens ficariam convencidos de que Eleazar, aos 90 anos, adotou as normas de vida dos estrangeiros. Seriam enganados por mim, por causa do fingimento que eu usaria para salvar um breve resto de vida. De minha parte, eu agiria sobre minha velhice e vergonha e a desonra. E ainda que escapasse por um momento ao castigo dos homens, eu não poderia, nem vivo nem morto, fugir das mãos do Todo-Poderoso. Se, pelo contrário, eu agora renunciar corajosamente a esta vida, vou mostrar-me digno da minha velhice, e deixarei aos jovens um nobre exemplo de como se deve morrer, e com entusiasmo e generosidade, pelas veneráveis e santas leis. Ditas estas palavras, caminhou logo para o suplício. Os que o conduziram transformaram em brutalidade a benevolência manifestada pouco antes, e consideraram loucas as palavras que ele acabara de dizer. Eleazar, porém, estando para morrer sob os golpes, disse ainda entre gemidos: o Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporto-as com alegria, por causa do temor que lhe tenho. Assim Eleazar partiu desta vida. Com sua morte, deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. Então, essa primeira leitura mostra para a gente, né, a coragem, né, de Eleazar. Né? Os amigos ali, eles até disseram, né, olha, você pode preparar uma carne que você possa comer, aí você finge que você come, né, finge que são aquelas carnes impuras que você não quer comer, e aí você come essas carnes fingindo, né, que são as carnes que os doutores da lei, né, as pessoas ali querem que você coma. Só que ele não quis, né? Ele disse: eu não quero enganar as pessoas, né? Só para escapar da morte, né? Se tiver que acontecer alguma coisa comigo, né? Então, né? Eu vou morrer em paz, eu vou morrer feliz, né? Porque eu vou estar fazendo a vontade do Senhor. Ele diz assim, né? O Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporto-as com alegria, por causa do temor que lhe tenho, né? Então, ele preferiu, né, morrer do que desobedecer a Deus, né? Então, que a gente possa realmente ter esse exemplo, né, de fé, né, que Eleazar
teve, né? Que o Senhor nos sustenta e nos protege. Ele está sempre conosco, né? Que a gente possa sempre, né, fazer a vontade de Deus, né? Que nós possamos sempre depositar a nossa confiança nele, porque ele está conosco sempre, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, né, a narração, hoje a leitura do Evangelho mostra pra gente a narração do encontro de Jesus com Zaqueu, né? E isso nos faz recordar a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Então Jesus ele não conhecia o chefe dos cobradores de impostos, né? Mas o interior dos corações era conhecido por ele, né? Ele percebeu, né, um coração que tinha sede de um sentido para viver, né? Então o Senhor responde essa busca de Zaqueu e lhe diz: desce depressa, hoje eu devo ficar na sua casa. Então a visita de Jesus, né, fez com que a vida de Zaqueu se transformasse, né? Houve uma profunda conversão, né? Então Zaqueu diz assim para Jesus: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E aí, com essa atitude, né, a passagem de uma vida centrada em si, nos próprios interesses, né, para a de um discípulo do Senhor, né, se realizou pela simples presença de Jesus na casa de Zaqueu. Né? Então, a entrada de Jesus transforma tudo. Jesus transforma a nossa casa, transforma a nossa vida. Então, se há em nós um desejo de transformação, de conversão, né, o Senhor vem e realiza de modo profundo, né, a sua obra em nós. Porque, como o próprio Jesus disse, né, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, que nós possamos deixar que Jesus entre na nossa casa, entre na nossa vida, entre no nosso coração e transforme a nossa vida, tá certo? Então, que a gente possa refletir bastante sobre isso, né? E deixe, né, que Jesus transforme o nosso coração, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.